Fala Tricolor, tô de volta aqui com as principais notícias do Flusão dessa quinta-feira. Esse é o Destaques Netflu, vem conferir. E a gente inicia o programa de hoje com uma exclusiva do Netflu. Na tarde dessa última quarta-feira, o site número 1 da torcida tricolor trouxe a informação de que o Fluminense monitora a situação do meio atacante Chay, da Portuguesa, aqui do Rio de Janeiro, um dos destaques do Campeonato Carioca pelo clube da Ilha do Governador. Nessa quinta-feira, o Netflu entrou em contato com o empresário do atleta e ele confirmou o interesse do Flu. Inclusive, deixou escapar aí que já tem um encontro marcado para depois do final do Campeonato Carioca com a diretoria do Fluminense para analisar a possível contratação desse jogador. Abre aspas aí para o empresário do atleta. O Ricardo Correia, chefe do scout do Fluminense, monitora o Chay e o que temos alinhado é um bate-papo pós-campeonato carioca, sem nada definido, mas ele é muito elogiado pelo Ricardo, vem fazendo um bom trabalho e o próprio Chay me passou que o Odair o parabenizou após o jogo. Esse jogo que ele está se referindo foi a vitória do Fluminense por 2-0 sobre a Portuguesa na Taça Guanabara. O Chay jogou bem essa partida, infernizou ali a defesa do Fluminense. Ele é um jogador com características de velocidade, do drible. Não é muito novo, já tem aí seus 29 anos, mas é um atleta ousado, né, que parte para cima da marcação. Contra o Vasco, na derrota por 3-2 da Portuguesa, ele inclusive marcou um gol. Se você quiser ver a matéria completa lá no Netflu sobre o interesse do Fluminense nesse jogador, é só você clicar aqui no link embaixo na descrição. Confere lá. E segundo um cálculo feito pelo Jornal Extra, que comparou as premiações de classificação fase por fase da Copa Sul-Americana com a Copa do Brasil, para o Fluminense superar a perda financeira que teve com a eliminação precoce na Sul-Americana na última terça-feira, o Tricolor precisa chegar aí pelo menos até a semifinal da Copa do Brasil. Difícil, né? Mas não impossível. A Sul-Americana era mais fácil por conta do nível das equipes. Na Copa do Brasil você tem os times brasileiros que vêm da Libertadores, então a concorrência é muito maior. Mas esse ano eles fizeram aí uma mudança na configuração dos sorteios que pode acabar beneficiando um clube ou outro. Até o ano passado, a partir das oitavas de final, os clubes da Copa do Brasil que iniciavam a competição pegavam aí obrigatoriamente uma equipe que vinha da Libertadores. Era dividido em pote A e pote B. Esse ano não vai ter isso, vai estar todo mundo no mesmo pote, então qualquer um pode enfrentar qualquer um. Lembrando que o Fluminense estreia na competição na próxima quarta-feira contra o Motoclube lá no Maranhão e o Fluminense joga por 2 resultados para se classificar. Uma vitória por qualquer placar e um empate também por qualquer placar. O único resultado que elimina o Fluminense é a derrota. E se o Fluminense avançar, o Tricolor já sabe quem vai enfrentar na segunda fase. Vai ser o Botafogo da Paraíba. Vai ser também em jogo único, mas dessa vez no Maracanã. E aí não tem a vantagem do empate. Quem vencer se classifica e se empatar vai para pênalti. E se o Fluminense passar pelo Botafogo da Paraíba, já conhece também o seu adversário na terceira fase, que pode ser o Figueirense, se o Fluminense chegar até lá, né? A partir dessa fase já começam os jogos de ida e volta, lembrando que na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado fora de casa, como é na Sul-Americana. Se você quiser ver a matéria completa lá no Netflu, com os cálculos que o Jornal Extra fez, né, com os valores da premiação, clica no link aqui embaixo da descrição que você vai ter acesso a ela completa. E pela primeira vez em 2020, desde que iniciou a temporada com a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, o técnico Odair Hellmann vai ter uma semana livre de treinos, sem jogos, para poder preparar o time, né? O Fluminense não entra em campo nesse fim de semana, quando acontece a final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista, e o Fluminense só joga agora no próximo dia 26 de fevereiro, quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, né? Na estreia da Copa do Brasil. Então o Odair pode usar esse tempo aí para treinar melhor o time, conhecer alguns jogadores que chegaram, conhecer melhor, né? Alguns jogadores que chegaram há pouco tempo, caso do Fernando Pacheco, também o Wellington Silva, corrigir alguns erros da equipe e também, é claro, refletir um pouco sobre algumas escolhas dele, né? Tô falando principalmente de Digão e Henrique.
agora que ele tem o Nino de volta da seleção brasileira sub-23, tem também o Matheus Ferraz, ele pode testar aí outras opções na zaga, também no meio campo ele pode voltar a dar chance para o Hudson, que começou muito bem o ano, depois não foi mais escalado, e pode também dar uma oportunidade para o Iago jogar na posição original dele, que é segundo volante, onde ele se destacou no Goiás no ano passado. Não foi de ponta não. Então, Odair, aproveita bastante esse tempo livre aí que você vai ter para treinar, para poder fazer do time do Fluminense mais forte e também salvar o seu emprego. E eu aproveito para convidar vocês a dar uma conferida lá no podcast NetFlu, porque tem exclusiva no ar, sobre uma atualização aí sobre o andamento do projeto de revitalização das Laranjeiras. Clica no link aqui embaixo da descrição e escuta lá no nosso podcast, o nosso Paulo Brito, falando sobre esse assunto. Lembrando que você também pode escutar aí os podcasts NetFlu nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, tem para todos os gostos aí. Clica lá e dá uma conferida. E esse foi o Destaques NetFlu de hoje. Se você gostou, não esquece, dá o joinha aí embaixo, porque isso ajuda bastante aqui, fortalece o nosso conteúdo aqui no canal do NetFlu. Também não esquece de se inscrever por aqui e de ativar o sininho para você ficar por dentro e receber sempre as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, beleza? Um forte abraço e saudações tricolores!